A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, espero que esteja tudo bem com você. Estou trazendo uma palavra nesse dia de hoje que está lá no livro de 1 Samuel, capítulo 15. Foi quando Deus deu uma ordem ao profeta Samuel, que o profeta Samuel ordenasse que Saul passasse a espada em geral do povo amalequita e varresse eles absolutamente da face da terra. Inclusive vaca, camelo, bode, tudo que tivesse na terra dos amalequitas era para Saul passar a espada, era para Saul matar criança, era para Saul fazer o juízo completo. Esse era um juízo que Deus pediu que Saul fizesse, porque os amalequitas, quando Deus estava tirando Israel do Egito, eles tentaram atrapalhar e dificultar a saída de Israel do Egito. E aí, Deus, como não ia deixar barato, tamanha ousadia, eles tentarem atrapalhar uma promessa que Deus tinha feito para Israel, que era tirar Israel do Egito, então Deus, através do profeta Samuel, ordenou que Saul passasse a espada em todos os amalequitas, não era para deixar absolutamente nenhum vivo, E Saul desobedeceu a Deus. Saul poupou o melhor das ovelhas e o melhor das vacas, que tinha na terra dos amalequitas, e como se não bastasse isso, Saul também poupou o rei dos amalequitas, o rei Agag, Eu pronuncio assim, eu não sei se está certo, se está correto, mas eu vou deixar aí na tela aparecendo, E o que acontece? Quando Saul resolveu agir por conta própria e desobedecer a ordem de Deus, Deus havia dito: Saul, é para te passar a espada em tudo, desde criança, homem, mulher, vaca, bode, camelo, tudo. É para acabar, exterminar com tudo que tiver vida na terra dos amalequitas, E Saul desobedeceu. Saul poupou, o que aparentemente era o melhor das vacas e das ovelhas da terra dos amalequitas para fazer sacrifícios para Deus, segundo o próprio Saul, e também poupou, a vida do rei dos amalequitas, o rei Agag. Não preciso nem dizer que Deus ficou extremamente decepcionado com Saul. Saul, por ter desobedecido a Deus, foi exortado pelo profeta Samuel. O profeta Samuel, foi lá e exortou duramente Saul. O profeta Samuel disse: olha, Saul, tu cometeu um pecado gravíssimo, que é o pecado da rebelião a Deus. Que inclusive o pecado da rebelião a Deus é muito pior que o pecado da feitiçaria, o pecado da idolatria. E o profeta Samuel diz para Saul: é melhor obedecer do que sacrificar. Deus não está nem aí para a gordura dos camelos, das vacas e das ovelhas. Deus simplesmente queria que tu obedecesse a ordem que ele te deu. Pequena ordem essa, que Deus havia ungido Saul como rei, e Saul não conseguiu fazer o mínimo ali, Quis agir pelo seu achismo, o seu impulso próprio, pelos seus sentimentos ali, acabou desobedecendo a Deus, perdeu a sua unção como rei. Logo após, o profeta Samuel mata o rei Agag e logo em seguida é elegido um novo rei, que é o nosso popular e conhecido rei Davi. Então, meu irmão e minha irmã, eu fiz um breve resumo aqui do texto completo, porque é um texto bem grande, ficaria horas se eu fosse pregar o texto aqui por completo, Fiz ali um resumo bem resumido mesmo. Mas o que esse texto nos exorta, Esse texto nos mostra, se você pegar e for ler ele bem a fundo mesmo, e conseguir entender o texto, nós vamos ter noção do quão grave é desobedecer a Deus, E por algo que parecia tão bobo. Eu tenho quase certeza que Saul resolveu poupar a vida das ovelhas e das vacas, e do rei Agag, porque ele pensou: eu já matei tantos, a maioria dos amalequitas, aqui resumindo ainda, ele acabou matando. Ele só poupou o rei e o que havia de melhor das vacas e das ovelhas. Para ele pensou: poxa, eu já acabei com todo o perigo iminente que existia. Porém, Deus não tinha mandado Saul acabar com a raça dos amalequitas porque eles representavam algum perigo para Israel. Não era por isso, era uma vingança, e a vingança tinha que ser exatamente como Deus havia mandado. Porém, Saul quis fazer segundo o achismo, segundo a mente, o coração dele, que não era como Deus tinha mandado. E Saul acabou perdendo a unção de rei. Olha só, Deus tirou um rei do seu lugar por
algo que parece até inclusive pequeno se nós formos olhar, né? Saul, entre partes, cumpriu o que Deus havia determinado. Mas se nós também formos olhar por outro lado, Saul desobedeceu a Deus, porque ele não fez como Deus havia mandado, ele fez como ele queria. Deus havia mandado que era para exterminar absolutamente tudo e todos. E Saul poupou a vida de alguns, né? Então, meus irmãos e minhas irmãs, isso serve para mim também, é claro, né? Eu e você, às vezes, pensamos que Deus quer grandes sacrifícios, que Deus quer jejum, né, e tantas outras coisas, e ofertas, e dízimos, e tantas outras coisas. E pode ser até que, em partes, isso seja agradável para Deus. Mas antes de qualquer sacrifício material, e até mesmo de jejum, Deus espera de nós obediência. E o profeta Samuel exorta que o pecado da rebelião, a desobediência, a palavra de Deus, ao que Deus manda, é tão grave quanto o pecado da idolatria, o pecado da feitiçaria. O grande profeta Samuel falou. Às vezes, nós pensamos assim, mas vai ser só uma coisinha diferente, só um pouquinho diferente do que Deus me mandou fazer, eu vou fazer um pouquinho diferente. Só que aquele pouquinho diferente que a gente resolve fazer, ou deixar de fazer, como Deus ordenou, pode causar uma grande consequência, como causou a Saul. Saul deixou de ser rei porque resolveu, entre aspas, fazer o que Deus mandou, porém do jeito dele, que não era o jeito que Deus mandou. E às vezes eu e você pensamos que estamos obedecendo a Deus, que estamos obedecendo as ordens que recebemos de Deus, mas não estamos, porque nós não estamos fazendo exatamente como Deus determinou pra gente. E estamos pecando gravemente, estamos pensando até que não estamos pecando, mas estamos, né? Porque o profeta Samuel diz, é melhor obedecer do que sacrificar. Deus não tem prazer nenhum em sacrifícios. Eu sempre falo, acho que desde que eu conheci Deus, eu percebi que mais do que tudo e qualquer outra coisa, Deus ama e aprecia a nossa obediência. Não tem jejum, não tem oferta, não tem dízimo, não tem nada mais valioso do que a nossa obediência a Deus. E esse texto comprova exatamente isso, onde nós vimos um rei que havia sido escolhido por Deus para reinar, para governar o povo de Israel, perdeu a assunção de rei por simplesmente não fazer as coisas como Deus havia ordenado. Ele quis fazer do jeito dele, segundo o coração dele, segundo como ele pensava que era o certo. E aí, Deus rapidamente, né, contatou o profeta Samuel e disse, retira de Saul, né, a unção de rei e unge Davi, porque agora o Davi vai ser o nosso rei. Né? E Davi era segundo o coração de Deus. Davi não brincava em serviço. Quando Deus mandava, acabou, é aquilo, não tem história. Então, meu irmão e minha irmã, obedeça. Obedecer é melhor do que sacrificar. Não perca as suas bênçãos, não perca tudo aquilo que Deus um dia prometeu para você pelo seu achismo. Por você achar, é só um pecadinho, é só uma coisinha, é só um pouquinho diferente do que Deus mandou eu fazer. Não é fácil obedecer? Não é fácil. Não é fácil. Eu sei que não é fácil, porém é necessário, meu irmão e minha irmã. Se Deus mandou você ficar numa posição de um jeito, esperando, aguardando, orando, jejuando, eu não sei qual foi a ordem que Deus determinou para o seu coração, para o seu processo, faça exatamente como Deus mandou. Um pequeno detalhe faz toda a diferença para Deus. Deus é detalhista, é outra coisa que eu sempre falo aqui. Moisés caminhou com os israelitas 40 anos no deserto e não entrou na terra prometida porque feriu a rocha, né? Feriu a santidade de Deus. É uma coisa pequena se nós formos olhar. Ao olhar humano, que nós não temos a compreensão espiritual da coisa, é pequeno, é pouco, mas para Deus é muito. Porque é rebelião, nós estamos nos opondo à vontade divina. Isso é muito grave, é um pecado severo. Assim como nos diz o profeta Samuel, que a rebelião, a desobediência a Deus é pior do que o pecado de feitiçaria, meu irmão e minha irmã. Portanto, obedeça o que Deus ordenou para a sua vida. Amém?